Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para falar aí um pouco sobre o jogo que teve aí do São Paulo e também falar um pouquinho aí sobre mudanças, né? Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar o nosso vídeo aí, a gente agradece do fundo do coração. E também não deixe aí de seguir a gente no nosso Instagram. Lá tem informações aí diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor. Você tem lá o futsal de São Paulo, beleza? E o futebol feminino também, beleza? Bem, falar um pouquinho aqui, Japa, desse jogo aqui. Eu acho que o resultado aqui, 2-0, foi achado, mas conseguiu ganhar, pelo menos fez o dever de casa, acho que conseguiu essa vitória importante. Um jogo aí com um time, por exemplo, para mim, amador, quase amador, né? Muito ruim. Se fosse um time um pouquinho melhorzinho, provavelmente teria complicado a vida do São Paulo. Mas o São Paulo conseguiu a vitória aí, acho que 2-0, pelo menos está bom. O São Paulo é líder do grupo aí do Sul-Americano. O que você acha, Japa? É, eu, o jogo foi bem ruim, assim, primeiro tempo bem fraco, né? São Paulo aí mexido de novo, né? Alguns jogadores importantes aí não começaram o jogo. Conseguiu no segundo tempo, né? Achar gols, né? É, eu, assim, tecnicamente eu acho o time do Porto Cabedelo bem ruinzinho mesmo, mas Bem eu acho ruim. assim, não é um time bobo, mal treinado, sabe? Eu acho que até o posicionamento Não, dos caras é legalzinho assim. E aí a gente vê, né? São Paulo, com toda essa draga, conseguiu ganhar do primeiro da Venezuela. O Inter jogou contra o sexto da Venezuela e também ganhou no acréscimos, no assim. último minuto, Sofreu, sabe? exatamente. Então Sofreu, é São verdade. Paulo tinha o direito aí de sofrer também, porque. Mas, evidente, a gente espera mais. E esse jogo já teve um clima assim, meio de fim de feira, vamos dizer assim, né? E aí, marcado pela entrevista do Rogério no final, que quando eu vi a entrevista, Ele era a jogou para a entrevista de um cara que diretoria, tava na última, entendeu? Porque ele fez coisas que ele nunca fez na entrevista. O jeito que ele exatamente. falava dos jogadores, ele nunca falou quando ele estava firme, né? Elogiando, falando bem, tudo mais. E estava na cara que as coisas já estavam meio que definidas com relação à saída dele, né? Mas bom para o São Paulo, continua na briga na Sul-Americana. Vamos ver aí o jogo aí do Tolima com o Tigre, né? Que será hoje, como é que vai ser, né? Até torcer para o Tigre roubar a ponta do Tolima, que quem sabe o São Paulo já tem uma situação um pouquinho mais menos apertada contra o Tolima, né? Se conseguir um bom resultado lá, encaminha até uma classificação aí antecipada, né? Mas né, o foco, acho que a gente tem que deixar bem claro que ainda é o Campeonato Brasileiro. Brasileiro e fazer os 45 pontos. E aí o São Exatamente. Paulo é, uma série de situações essa semana, né? Torcida organizada, já falando sobre demissão, né? A gente tinha comentado isso no pré-jogo. É, aí o mais engraçado é a posição da diretoria, né? Que fica quietinha, né? Ela não fala nada, né? Esse é o jeito mais fácil de você dirigir, você se omite, né? Você se esconde debaixo do cobertor e torce para ninguém O, e, torce para ninguém e o te achar, né? engraçado e o engraçado é que a diretoria, na época, quando ela assumiu, né, o próprio Casares, na época que Transparência, assumiu, a ideia, exatamente, o slogan era transparência, né? transparência. E é algo que literalmente não existe no São Paulo. É algo que Não, não existe. não, é transparente a falta de competência, a falta de gestão, é bem transparente isso. O blogueirinho, né? A ideia da vida social dele, a questão da vida social lá, ou então da área social de São Paulo, é É algo que ele isso. De literalmente coloca. social ele gosta bastante, né? Ele gosta bastante. Agora, É, literalmente, o futebol, e cara, não, o futebol e é assim, né? Aí o Dorival Júnior foi confirmado hoje, né? É,
é um técnico caráter emergencial, mas fez um contrato aí até o meio do ano que vem, né? E vem para dar um ânimo diferente, né? Ele é bem diferente do Rogério, um cara muito mais tranquilo. É um cara que joga com um time estável, ele não fica mudando muito o time. Então quando ele achar o time dele aí que ele acha ideal, vai jogar com esse time sempre nesse formato, O feijão né? é o verdadeiro feijão com arroz, né, Japa? É o verdadeiro Não, feijão não, com arroz. não tem muita invenção. E Não tem muita assim, invenção. o pessoal aí falando, né? Vai fazendo uma análise errada, comparando ao trabalho do Flamengo. Não, é completamente diferente. No Flamengo ele tinha um time, tinha dinheiro, tinha um time com jogadores estrelas e tudo mais. O meu parâmetro é o outro trabalho que ele estava no ano passado, que era no Ceará. O Ceará que ele tinha no ano passado era semelhante ou até um pouco pior de qualidade do que o São Paulo, né? E aí, o que me deixa esperançoso? Enquanto estava na mão dele o Ceará estava bem. Estava indo na Sul-Americana, não estava sufocado no começo do ano, não estava sufocado no Brasileiro. Quando ele saiu, ruiu o trabalho. E o Ceará foi rebaixado. Então, quer dizer, Exatamente. se ruiu, se outros que entraram não conseguiram nem tocar o trabalho que ele tinha feito, então quer dizer que o trabalho dele era bom. Então, esse Sim, trabalho dele exatamente. que é o que me dá esperança, certo? Sim, Porque era um time em condições semelhantes como está o São Paulo. O São Paulo até tem jogadores um pouco melhores, aí alguns jogadores melhores do que o Ceará tinha. Então, a gente torce, eu defendia já há muito tempo, né, a saída do Rogério, acho que não dava mais, não tinha o que tirar. Você via na exatamente. terça-feira esse jogo do Porto de Cabelo, você já via que não tinha mais clima, sabe? Ele estava desanimado, tava, né? Até usaram um termo aí, eu vi o Arnaldo Ribeiro falando aí, melancólico, era isso, um time melancólico, um time, sabe, não era sem garra, Tem brilho. mas um time Não triste, tinha. sabe? Eles É triste. corriam, se esforçavam, É, mas tristes, sabe? não tinha brilho, né? Não tinha brilho. Não tinha Era brilho, sabe? não, Assim, não eu não tinha acho que vontade. é desmonte dos caras, Não, não, eu acho preguiça, também não. não. Mas sabe aquela coisa? Eu tô correndo, tal, mas eu não sei muito porque eu tô correndo, mas eu tô correndo, sabe? Aquela pessoa que tá Exatamente, exatamente. trabalhando e não sabe por que ela tá trabalhando, mas ela tá trabalhando porque ela precisa. É mais Exatamente. ou menos isso, tá? É, Então, eu exatamente. acho que a mudança era necessária, né? A situação do São Paulo não permitia muito risco, né? Como contratar um técnico estrangeiro que seria o mais coerente, né? Mas esse momento acho que, né, ter adaptação e tudo mais, acho que ficaria meio difícil. Mas a gente torce aí, né, para o time melhorar, né? Para ter ânimo aí. E aí também, né, ter outras coisas que já podem acabar acontecendo, né? Com a contratação do Pato, né? Certo? Sob condições especiais aí, né? Porque acho que o Dorival não vai ter uma restrição à contratação dele, eu acho, Uhum. né? O Rogério Eu tinha. também acho. Eu acho que a questão do Rogério tinha Eu essa acho tal que restrição, e eu acho que né? também A do é, Luan, a renovação do resolvido os Luan, parâmetros econômicos aí com o Luan. Agora acho que ele tem, não tem empecilho de renovar não porque ele tem, não se dava bem com o Rogério, né? Então agora exatamente. eu acho que com o Dorival ele tende até a ser titular junto com o Mendes. E a gente torce aí para o São Paulo conseguir o objetivo É, menor possível, que é não cair, né? E exatamente. quem sabe aí, se ele conseguir acertar o time, né? Com a volta dos lesionados, uma coisa mais arrumadinha aí, né? A gente conseguir prosseguir na Sul-Americana, por exemplo, consiga sobreviver à Copa do Brasil, pelo menos nessa fase do Ituano, né? Para conseguir, pelo menos, ganhar um dinheirinho dessa fase aí também. Porque depois vai vir outro sorteio, então a gente não sabe com o que essa Paulo pode Não contar, sabe. né? Japa, sinceramente, a gente tinha aqui algumas comissões, né? Eu tinha só para deixar bem claro, a gente não vai colocar as notas aqui, porque Eu acho acho que que o não é o, jogo não tem muito que. o jogo não tem muito o que falar, Virou muito segundo plano, né? virou por causa da situação que virou logo depois. Eu só queria deixar uma situação aqui, né, Japa? Porque assim, a gente aqui no nosso canal, a gente sempre criticou a questão do trabalho do Rogério em questão à evolução dele, né?
que exatamente não tinha essa evolução de trabalho. A gente via isso, a gente criticava muito esse ponto, tanto que a nossa visão aqui era colocar zero para eles até quando a gente viu uma evolução. Se visse uma evolução, a gente não ia mudar o zero para o Rogério Ceni dessa ideia. Mas gostaria de deixar claro umas coisas que a gente, como torcedor são paulino, a gente precisa separar Rogério como jogador e Rogério como técnico. Eu acho que isso tem que deixar bem frisado. Nossa crítica era exatamente sobre a questão do Rogério técnico. Rogério como técnico, sobre o desenvolvimento técnico dele, o que ele fazia no campo. Os jogadores não tinham essa evolução tática, não conseguia ver, a gente não conseguia enxergar essa evolução tática. Tanto que os jogos decorrer para cá foram desastrosos. Assim, você via em campo, parece uma desorganização total. Então, esse era um dos grandes parâmetros que a gente criticava muito aqui o trabalho do Ceni. O Rogério Ceni estava 2 anos no trabalho, não se via evolução no trabalho. Então, esse era o grande ponto. Então, a gente estava aqui suplicando, pedindo, implorando uma mudança. E essa mudança, ela veio. Ela precisou ser feita. O Rogério foi demitido, entrou aí o Dorival assumiu o cargo como técnico. O Dorival está longe de ser o melhor técnico do mundo, mas acho que precisava se ter uma mudança. E a gente está esperançoso agora com uma mudança. É o melhor que o São Paulo pode ter hoje. Exatamente. Então, hoje eu estou usando a camisa do próprio Ceni, e homenagem a ele como jogador. Para mim, é um dos grandes craques que vestiram essa camisa. Marcou a história do São Paulo. Jamais vou esquecer aquela bola que ele defendeu no Liverpool. Jamais vou esquecer o 100º gol dele. Jamais vou esquecer o que ele fez durante muitas vezes pela Libertadores. Jamais vou esquecer o que acho que foi a melhor partida da história de um goleiro lá no Chile. Jamais vou esquecer o que ele fez pelo São Paulo como jogador. Ele é eterno. Esse cara é eterno como jogador. Ele vai ser glorificado pela torcida. Como um jogador, ele vai ser excepcional. Como técnico, não. Como técnico, ainda não. Ele precisa ainda, acho que, aprender muito a ser alguém como técnico, a desenvolver o seu desenvolvimento tático, a ter isso. Fora isso, ele como jogador, a gente não tem como discutir. O que é bom a gente falar é assim, não tem nada pessoal, não tem nada. A gente não está criticando o cidadão, Rogério. A gente está criticando o técnico, a metodologia do trabalho dele, essa questão tática, a questão de relacionamento com jogadores, que eu acho que ele tem que melhorar muito. Isso, ele já tinha esses problemas quando ele era jogador, né? Quando ele era jogador, ele tinha essa questão de mandar, né? Se os jogadores não aceitassem o que ele falava, os jogadores ficavam meio por baixo, até técnicos mesmo, né? Ele teve um entreveiro com o técnico. Então, o que a gente torce é que ele reflita e ele tente melhorar essa questão de lidar com as pessoas. Ser técnico é ser um gerente de pessoas. Então, você tem que saber lidar com elas. Não adianta você só manjar de tática, sabe? Se o Guardiola só manjasse de tática, ele não teria todos os títulos que ele tem. Ele sabe lidar com as pessoas. Entendeu? Como exemplo aí, né? Porque o Guardiola sempre ele é falado aí como referência, né? Então, essa que é a questão. Eu torço para que ele se encontre na carreira dele, espero que ele consiga sucesso como técnico, mas assim, era como se fosse um casamento à beira do divórcio, essa relação dele. Não estava fazendo bem para ninguém. Não estava fazendo bem para o São Paulo, não estava fazendo bem para ele, não estava fazendo bem para a torcida, que acho que é a mais atingida, né? E não estava fazendo nada para a direção, porque a direção não faz nada, né? Direção, né? Amanhã aí, quando na apresentação oficial do Dorival, vai estar todo mundo lá, dando risadinha, né? Achando bonitinho, mas na hora que a bomba aperta, né? Se bobear, eles colocam até o Pato junto lá, sabe? Evidente. Acho que apresenta tudo de uma vez. E já fala da renovação do Luan, sabe? É o pacote tapar, sabe? Pacote cortina de fumaça aqui, né?
Exatamente. E uma coisa que tem que deixar bem clara, é uma coisa que a gente sempre falou aqui, principalmente eu comentei uma coisa lá no Instagram e estou falando aqui, que o São Paulo está longe do problema ser somente técnico. Está longe de ser. Isso é um ponto fundamental, a gente sabe disso, está longe de ser. E a gente vive aqui criticando no canal. A gente fala, por exemplo, da situação do Casares, que só vive a questão social, o lado social dele, do clube social, perdão, de São Paulo, visa o Belmonte, que para mim tá devendo, entendeu? Não, Muito, o tá Belmonte, eu devendo. acho que assim, ele caiu de paraquedas, ele nunca foi dirigente, ele era um jornalista, né? É, Acho que, exatamente. sabe, eu ainda assim, eu acho que eu falo assim, eu acho que da direção que eu ainda isento, assim, entre aspas, um pouco mais, é o Rui Costa. Porque ele trabalha com a parte financeira, puta, o cara deve se desdobrar nessa coisa de acertar Sim, contrato, deve se sim, sim, desdobrar. sim. Porque sempre, assim, negociação, tudo mais, é ele Joga que para assume as ele. coisas, entendeu? É Então, verdade. acho que é um que pelo menos você vê assim, não tô falando que o trabalho dele é todo correto, mas pelo menos você vê o cara trabalhando, sabe? É. É, Agora, o O restante, meus Muricy queridos, também, acho que teve aí um problema de saúde, torcemos aí para o pronto restabelecimento dele. Mas, assim, é o que eu falo, se ele tá ficando ruim de saúde, como diretor também, porque ele estava ficando ruim quando ele era técnico, eu acho que ele tem que pensar na vida dele, descansar, curtir a família dele. Acho que exatamente. trabalhar nessa condição, sabe? Ele já foi bastante criticado, eu já critiquei bastante ele, porque a gente não vê o que ele faz, né? Não vê, Então, acho não vê. que deveria se já, nesse momento, uma pequena reciclagem já aqui no São Paulo, sabe? Que não vai trocar o presidente, mas pelo menos vamos dar uma, né, respirar novos ares aí, gente com uma energia nova, assim, para poder ver se anima um pouco, né? Certo? Exatamente. Exatamente. Precisa, gente. Precisa. É uma coisa que São Paulo precisa. Não vai ser assim, porque a destruição da diretoria, eu vou chamar de destruição, tá? Não sei se é o termo correto, mas o desmonte do Ah, São Paulo Futebol Clube, né? já Ele passa de 10 surge, anos já. e já vem de lá, não é de hoje. Então é uma coisa lá atrás e foi destruindo aos pedaços, foi destruindo aos pouquinhos. Reconstruindo, vai E reconstruir em 2 anos. é, exatamente. Então é uma coisa que demora para ser feita. E a gente tem que torcer para o São Paulo conseguir se reestruturar, fazer isso. Agora, o que eu não, a gente não vê, não pode torcer, em hipótese alguma, e acreditar e achar que cair para a segunda divisão reestrutura alguma coisa. Esquece isso. Isso não reestrutura ninguém. Pelo contrário, piora o time que precisa Sim. E reestruturar. assim, Entendeu? antigamente não, vai, há poucos anos atrás, alguns times caíam, mas a cota de televisão era a mesma, Era pelo fato de ser um mesmo, time grande. exatamente. Agora não é. Vai para a Série Não B, vai é. lá embaixo. Na Série É B, não é nem a Globo que está patrocínio, pagando, tira. sabe? Já É, é já foi um parto eles conseguirem transmissão dos jogos da Série B. Então, não tem essa história de cair de Série B menor. Não. Quem cair para a Série B hoje, seja o São Paulo, seja qualquer outro time maior, vai estar numa enrascada que vai ser difícil de sim, sair. Só vai sair de um sim, jeito, sim, se for vendido, sim. Se for entendeu? vendido, exatamente. Porque esses times Exatamente. que subiram grandes aí, Pode tradicionais, perceber, pode ver, pode todos ver. foram comprados. Ó, o Exatamente, pode Botafogo ver. há 2 anos, né? Subiu. Aí, ó, o Vasco só conseguiu subir depois de comprado. O Cruzeiro só subiu Exatamente. depois de comprado. O, o Bahia subiu depois de comprado. Então, você vê assim, Exatamente. o único que conseguiu ainda se manter mais ou menos, mas tá meio baqueado é o Grêmio, entendeu? Uhum. Porque ele caiu com uma saúde financeira boa. Não era problema É, financeiro, era outros tipos de problema. Mas os outros que exatamente. estavam com problema financeiro só foi porque foi Ah, comprado, só foi porque entendeu? comprado, exatamente. Então tem que Então, tomar cuidado com o que se deseja é, também. Assim, essa, essa visão, eu acho que pouca gente tem, mas tem que deixar claro que isso não não reestrutura vai de jeito adiantar. nenhum. Não vai Não vai adiantar. adiantar. É. Então, esse é o grande ponto. Bem, agora a gente vai torcer para o São Paulo, né? Vamos ver, torcer para o São Paulo Futebol Clube aí melhorar as condições. Novos ares, vamos torcer aí que as coisas melhorem. É, agora o próximo jogo de São Paulo vai vir aí no sábado com o América.
E Vamos depois, torcer aí que literalmente, vamos torcer aí, né, que é um fim de semana que tem feriado, a é, torcida encher, né? Eu acho que vai fazer tempo bom, não vai chover. Então, porque isso também, né, é é, complicado. Sábado é um horário, é um dia melhor assim, né, para conseguir ir também. Então, exatamente. vamos torcer aí para ter bastante gente. Vamos torcer pelo Dorival, né? Vamos torcer pelo trabalho dele. Torcer aí para os jogadores que não estavam sendo aproveitados, sejam aproveitados, consigam mostrar o seu valor. Exatamente. Mude Torcer para o os ano, jogadores que né? estão Mude machucados o ano, retornarem. exatamente. Torcer Exatamente. para o preparador físico do Dorival não estourar todo mundo também, né? É, Que o do exatamente. Rogério eu acho que estava estourando o pessoal, né? Mas tudo bem. É, Então, mas vamos torcer bastante então e que as coisas melhorem. a gente volta É isso então, aí, Thiago. pessoal. Próximo vídeo aí, pré-jogo, São Paulo e América, né? O América vem mal, tá pior que o São Paulo agora, né? Nessas últimas fases aí, né? Então, acho que é a hora certa do São Paulo se reabilitar, né? Conseguir aí os primeiros 3 pontos, porque a Via Crucis dos 45 pontos continua, tá? No próximo vídeo já vamos mostrar para vocês a arte da Via Crucis do São Paulo que a gente vai acompanhar. Todo jogo a gente Exatamente. vai, para marcado ponto, a gente vai fazer a anotaçãozinha na nossa tabelinha lá, para ver se a gente chega o mais rapidamente possível nos 45 pontos, para ter um ano tranquilo e, quem sabe, almejar alguma coisa. Certo? É isso aí. Então, pessoal, não se esqueçam aí de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, dar uma força aí para a gente. E a gente volta então no próximo vídeo. Beleza? E, com todos os percalços, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Valeu! Até mais, pessoal. Um grande abraço. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.